Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Leremos logo em seguida os versos 121 aos 144 do capítulo 119 de Salmos, também o capítulo 59 de Isaías e o capítulo 7 de Mateus, exatamente. E aí hoje veremos a canção que ficamos de ouvir e ler, né? Que Deus mandou Moisés escrever como testemunha ao povo de Israel. Para quando acontecer, porque o Senhor sabia que eles haveriam de abandoná-lo, mas para quando acontecesse o fato deles deixarem de servir somente ao Senhor e começasse sua vida de idolatria, de devoção e culto a outras coisas que não ao Senhor, e Deus fosse fiel em cumprir com aquilo que haveria de fazer com aqueles que não são fiéis para com Ele, eles soubessem que Deus já os tinha avisado, né? Então a gente vai ler tudo isso, todo esse cântico que pega uma página completa e pouco mais da outra, quase que uma folha frente e verso. Logo em seguida leremos Salmos, né, a continuação do Salmo 119, nos seus quase que últimos versos. Ainda temos aí mais um dia de leitura dele. Lemos também o capítulo 59 de Isaías, em que trata sobre a confissão da maldade. É um movimento do povo de Israel confessar. Então, que o cântico vai falar sobre o que ainda vai acontecer, quando eles, nesse momento da história, nem entraram na terra de Canaã ainda. E Isaías vai relatar essa confissão, né? E é interessante. A ligação é muito massa. Depois concluiremos com Mateus, a finalização ali do Sermão do Monte. Muito bom. Então, fecha teus olhos antes de darmos início. Vamos a uma palavra de oração. Deus maravilhoso, excelso e bendito é o Senhor. Obrigada pela graça de estarmos aqui com a Tua palavra em nossas mãos e dispormos da liberdade de poder ler ela por completo, como também de entender através da iluminação do Teu Santo Espírito. Obrigada, Deus, por ser conosco e nos dar a graça de aprender um pouco mais de Ti a respeito dos Teus ensinamentos. Nos permite e nos capacita para que venhamos viver em conformidade com o Teu querer e de modo a Te agradar em todas as áreas das nossas vidas. Que não venhamos ser aquelas pessoas que dedicam parte de si, parte do que possui, parte das áreas da vida, mas que venhamos nos entregar por completo, ó Deus, que Tu seja Senhor sobre todas as áreas das nossas vidas, que Tu venha dominar sobre tudo quando possuímos, ó Deus. Porque a gente sabe que não há ninguém como o Senhor, não há outro Deus além de Ti. E não importa que adoremos a nada que não seja o Senhor. Que tudo venha convergir para o Teu louvor e a Tua glória. É assim que nós oramos ao Senhor e desde já te somos gratos. Em nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E amém. Muito desculpa aí, minha gente. Vamos embora para mais uma leitura da palavra do Senhor. Verso 1 do capítulo 32 de Deuteronômio, que vai dizer o seguinte: Inclinem os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como o chuvisco sobre a relva e como as gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa,
e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é Ele o Pai de vocês que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos das sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais e eles informarão, aos seus anciãos e eles lhes dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar mel da rocha e azeite da pedra dura. Alimentou-o com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros, que pastam em Bazã e dos bodes, com o melhor trigo. E vocês beberão o sangue das uvas, o vinho. Mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou o Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que o gerou e se esqueceram do Deus que o fez nascer. O Senhor viu isso e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim. Porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira, portanto, provocarei ciúmes neles com aquele que não é povo. Com uma nação tola, os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu no meu furor e queimará até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e as suas colheitas e incendiará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles, esgotarei as minhas flechas contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora, a espada causará devastação. Em casa, o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão prevaleceu e não foi o Senhor quem fez tudo isto. Porque o meu povo é gente sem juízo e neles não há entendimento. Quem dera fossem eles sábios. Então entenderiam isto e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1.000 e dois fazerem fugir 10.000? Se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os estivesse entregue. Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. E os próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é de uma vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar.
Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses? E a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações. Que eles se levantem e os ajudem para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu, sim, eu sou ele, e não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele e Josué, filho de Nun. Quando Moisés acabou de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem a seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra vocês prolongarão os dias na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo como Arão, o seu irmão, morreu no monte Or e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Capítulo 119 do livro de Salmos, versos 121. Aim. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo. Dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo de entrar em ação, ó Senhor, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso considero em tudo retos todos os teus preceitos e detesto todo caminho de falsidade. P. Maravilhosos são os teus caminhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abro a boca e suspiro porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Fazes resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Tsade. Acho que é assim que se pronuncia. T-S-A-D-E. É com acento. Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os ordenastes com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome porque os meus adversários se esqueceram da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo o estima.
Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me entendimento e viverei. Capítulo 59 do livro de Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidades. Os lábios de vocês falam mentiras e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam os ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá. E se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupa. Ninguém pode se cobrir com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Os atos de violência estão nas suas mãos. Os pés deles correm para o mal. São velozes para derramar sangue inocente. Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há ruína e destruição. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, mas ele não aparece. Esperamos a salvação, mas ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti e os nossos pecados testificam contra nós. As nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Temos sido infiéis e mentimos contra o Senhor. Nós nos afastamos do nosso Deus, pregamos a opressão e a rebeldia, proferimos palavras de falsidade que concebemos em nosso coração. Por isso o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o fato de não haver justiça. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá aos seus adversários furor, aos seus inimigos o que merecem, às terras do mar a devida recompensa. Assim temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa impelida pelo Espírito do Senhor. O Redentor virá a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito, que está sobre você, e as minhas palavras que pus na sua boca, não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Capítulo 7 do livro de Mateus. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medidos,
vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus. Até mais.